Saudações casalinas ao maior do Nordeste. E aí, galera? Falando aqui, voltando para fazer um videozinho aqui. Já que não tá tendo muito tema do esporte pipocando por aí, a gente já tá beirando, continuando a Série B. Não vamos subir pelo jeito, né? Eu tô meio desanimado. Vamos ter jogo terça-feira, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Tá meio desanimado. Ganha em casa, perde fora, aí é complicado. Aí eu resolvi falar um pouquinho do futebol brasileiro, do futebol do momento. Que estamos vendo aí o abelismo, o criador do futebol brasileiro. Eu até tava falando no Twitter, falando num grupo de zap por aí eu sou assunto rendeu, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Muitos acham, os jogadores de videogame de hoje, que não acompanharam o futebol de antigamente, né? Porque pra gente falar de um trabalho, a gente tem que analisar também na história, né? Acha que Abel criou o futebol brasileiro. Ele chegou aqui, descobriu o Brasil, criou o futebol e a partir dele não existe mais futebol. Não existia futebol antes. Futebol a partir de Abel. Só pelos resultados. Beleza pelos resultados que ele tem. Beleza pro clube, os resultados que ele tem. O torcedor adora ele, porque ele dá títulos. A maioria dos torcedores são resultadistas. Mas quando eu falo que eu faço críticas a Abel, não é que ele não é um bom trabalhador, que ele não faz o serviço dele direito. Não é porque eu não gosto da ideia de jogo dele. E eu acho que a ideia de jogo dele não acrescenta ao futebol brasileiro. E aí eu vou elencar vários motivos por que eu acho que o futebol dele, o futebol praticado dele, não acrescenta ao futebol brasileiro. Vamos lá. O futebol praticado por ele é o quê? É um futebol reativo, bem treinado, taticamente, tecnicamente, com jogadas ensaiadas. E ele já vem de 2, 3 anos aí com um time organizadinho que sabe fazer o que ele quer. Mas é um time reativo, que se preocupa em defender e sair no contra-ataque, com jogadas longas, com passe longo, bem treinados. Aí muitos dizem, mas o time do Palmeiras o time do Palmeiras é um time que faz mais gols no Brasil, na América do Sul. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você jogar reativamente não impede que você faça gols. Aí eu trago sempre lá o Filipão. A história de Filipão sempre foi time reativos. Mas o time de Filipão, do Palmeiras e do Grêmio faziam muitos gols. Tinha Jardel, tinha Paulo Nunes e aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São estilos de jogo. Você tem um futebol reativo e tem um futebol mais propositivo. Eu, Casalino, João Rocha, me agrado de futebol propositivo. E eu acho que isso tem mais a ver com o futebol brasileiro, com as raízes do futebol brasileiro. Mas você pode chegar a resultado tanto jogando propositivamente como reativamente. E se você for ver, Filipão não foi ele que criou o futebol reativo no futebol brasileiro, não. Eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas vão muito pelo momento, pelo oba-oba. Se você for um pouquinho atrás, Filipão pautou a carreira dele todinha no futebol propositivo e ainda está até hoje fazendo um futebol reativo no Atlético Paranaense, que deu certo. O Atlético Paranaense estava capengando por aí, ele chegou a arrumar um time em pouco tempo. Time Libertadores, Copa do Brasil, tá bem no Brasileiro, e aí? E Filipão vem praticando esse futebol reativo há tempos. Que na época era o debate, era o embate. Filipão e Luxemburgo. Luxemburgo propositivo e Filipão reativo. E Filipão ganhou muitos títulos assim. Foi campeão do mundo, perdeu outro também. Foi técnico da seleção portuguesa, foi técnico do Chelsea, nesse estilo de jogo reativo. Se bobear, Abel pegou muitas coisas do estilo de jogo de Filipão. Então achar que Abel criou o futebol brasileiro, que criou esse estilo de jogar, não. Quem quiser, olhe no YouTube, você verá vários jogos do Grêmio, do Palmeiras, muito parecido com esse que Abel pratica. E tinha jogadores rápidos também como ele tinha, como Paulo Nunes, Jardel. Oxi. Então, achar que Abel criou o futebol brasileiro, marca com calma. Vamos curtir o momento, beleza? Os abelistas, os emocionados do videogame, vamos com calma. E
Isso aí é para mostrar que o futebol brasileiro a gente tem profissionais que sabem fazer isso também e já fizeram. Eu gosto muito Hoje mesmo eu torci contra o Flamengo. A meu contragosto que eu não sou flamenguista. Mas hoje eu torci porque eu acho que Dorival pratica o futebol brasileiro raiz melhor do que o Abel. E pra mim, Abel, ele não. A parte do. Vamos falar. Não, vamos sair um pouquinho do resultado, do momento. Vamos falar do futebol brasileiro como essência. O futebol brasileiro como essência foi um futebol propositivo, com individualidades, habilidades. E o futebol de hoje, cada dia mais, está tolhendo isso, graças ao futebol europeu, que não tem essas características, e está cada dia mais se pautando na tática. E estão querendo trazer isso para o Brasil. E acaba tolhendo nossa individualidade, nossa habilidade. E eu acho que, por isso, Abel vindo para o Brasil, o estilo de jogo dele, eu acho que ele não acrescenta ao futebol brasileiro. Porque o futebol de Abel é totalmente tático, mecânico, europeu. Eu acho que não deveria ter trazido aqui para o Brasil, porque eu acho que para mim não acrescenta para o futebol brasileiro. Eu vejo mais como quem acrescentou mais para o futebol brasileiro e acrescenta é o caso Jorge Jesus. Jorge Jesus, com o futebol dele, muito do original, do origem do futebol brasileiro, acrescentou muito. A partir de Jorge Jesus, foi que o futebol brasileiro começou a pensar em jogar para frente, propositivo. O Vojvoda, com Fortaleza aí, é um time que joga propositivamente. Ele teve percalços, porque ele só estava querendo jogar no 3-5-2. Quando ele resolveu mudar de esquema, o time voltou a jogar como estava jogando no ano passado. Então, eu acho que o futebol brasileiro é massa vir técnico estrangeiro, tudo, mas quem entende mais a essência do futebol brasileiro são os brasileiros. E tem técnicos estrangeiros que entendem também e acrescentam o nosso futebol. Como eu disse, Jorge Jesus e Vojvoda acrescentam muito ao futebol brasileiro. O que é o futebol brasileiro? Para mim, Abel não acrescenta. Mas, para os resultadistas, beleza. Como eu acho que também o técnico do Corinthians não acrescenta ao futebol brasileiro. Inclusive, ele teve grandes problemas com o Roger Guedes. Porque ele queria que o Roger Guedes marcasse. E o Roger Guedes não marca, pai. O Roger Guedes é atacante. Então, alguns técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil têm que entender que o futebol brasileiro é diferente do europeu. Não adianta você querer fazer que o jogador brasileiro seja o europeu que não tem habilidade. Nós temos habilidade, nós temos individualidade, nós gostamos de ser agressivos. Então, eles têm que adaptar as teorias que eles aprenderam ao futebol brasileiro e não desconstruir o jogador que a gente tem aqui. Então, para mim, Abel não acrescenta ao futebol brasileiro em geral. Ele dá títulos ao time dele, mas ele não acrescenta. Não criou o ovo, porque a gente já tinha técnicos que praticavam esse estilo de jogo. E para mim não acrescenta. Somente isso. É dar um pitaquinho no futebol brasileiro. Opinião, é gosto. Cada um tem o seu gosto. Tem gente que gosta de time retranqueiro, reativo. Beleza. Meu gosto, eu gosto do futebol propositivo. E sempre vou gostar de futebol propositivo. Mas, para chegar ao resultado, não é só jogar propositivo. Existe outro jeito de jogar. Certo? Falou? E pelo esporte tudo, até depois da morte.